Afinal de contas, os robôs irão substituir as pessoas no ambiente de trabalho? Esta é a questão que veremos no Gautcast de hoje. Pessoal, eu sou o Ederson aqui da Gaútica, que semanalmente fala para vocês sobre inovação tecnológica, cada vez mais voltadas para a indústria. E hoje eu tenho um amigo que é meu colega de Rotary. Ele é especialista em robótica, em automação industrial. Antes de eu fazer as perguntas para o Valeri, para entender melhor como funciona este ecossistema de robotização e automação, eu quero agradecer às empresas como a Qualiservice e a Connect, que se tornaram clientes da Gaútica nos últimos dias. Muito obrigado. Graças a vocês que a gente pode estar aqui falando de inovação e desenvolvendo tecnologia para ajudar na indústria. E aí, então, Valeri, primeira coisa, eu acho que o pessoal aqui do canal ainda não te conhece, é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu quero que você se apresente. Fale quem é a pessoa, o rotariano Valeri, mas também o tecnólogo em automação, Valeri Lorente, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde, Ederson. Obrigado pelo convite de estar expondo aqui uma ideia que para muitos é um paradigma, né? E falando um pouco de mim, eu atuo na área de automação e robótica industrial. Iniciei a minha carreira lá pelo 1993, aonde que eu atuei numa indústria eletrônica e vendo aquelas placas eletrônicas, isso me atraiu. E a partir de lá eu sempre atuei na área de eletrônica e automação, né? Trabalhei um tempo na área de desenvolvimento de placas eletrônicas, onde eu desenvolvia todo o hardware, pegava a ideia do cliente e transformava isso num produto, né? Logo depois, eu fui trabalhar numa empresa distribuidora, uma distribuidora de materiais elétricos e de automação industrial renomada, aqui no Rio Grande do Sul, onde que eu tive um contato direto com a automação pesada, né? Toda a área industrial, todos os processos, as especificações necessárias para que um sistema funcionasse corretamente, eu estive muito focado e com muito contato. Logo após isso, lá por 2010, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa especialista em robótica industrial, desenvolvimento de células robotizadas. Lá onde que eu tive meu contato direto com a robótica. E lá eu aprendi desde como desenvolver uma célula robotizada, os principais quesitos para que se faça um correto desenvolvimento de célula robotizada, programação de robôs, né, integração com a automação e eletrônica que eu já havia vivenciado. E a partir disso eu comecei a conseguir desenvolver para os clientes uma solução mais completa, né? Em 2011, essa empresa acabou tendo alguns problemas e acabou encerrando suas atividades, né? E aí eu tive uma proposta para trabalhar numa grande empresa na área de processos industriais, aonde que a minha tarefa era desenvolver os sistemas robotizados e qualquer outro sistema diferente do normal, né? Sistemas inovadores que pudessem aumentar a produtividade da empresa, a eficiência das máquinas, reduzir custos, reduzir refugos, enfim, aumentar o valor agregado para o cliente final. Então, desde um sistema de inspeção por ressonância acústica, um sistema de visão, uma célula robotizada, interconexão de máquinas para reduzir mão de obra, né? Então, todos esses processos eu estive muito envolvido e, a partir desse momento, eu consegui fechar um ciclo, né? Que é você identificar o problema no cliente, como ele produz, e a partir disso poder identificar melhorias e formas que se consegue fazer com que o cliente ganhe mais, né? Ou tenha uma melhor qualidade do produto, ou tenha menos refúgio, que muitas vezes numa produção o refúgio é o que tira muito dinheiro do cliente, né?
Então, fazer uma peça com velocidade, com precisão, com qualidade e tendo menos peças com refúgio é o que todo cliente necessita, né? Interessante, Então, Valeri. Você já está entrando na minha segunda pergunta que eu ia te fazer. Eu quero entender melhor o que é um robô. Não sei se eu tenho todas as informações e o que ele pode fazer pela empresa. Então, você falou já um pouco sobre algumas questões, reduzir custos, sobre refugos e tudo mais. Mas vamos partir do pressuposto, tem pessoas aqui nos assistindo, neste YouTube gigante, que não sabem o que é o robô. E o que é, então, de fato, o robô? É o robô do Twitter? Que robô é esse? não, na verdade, quando nós falamos de robô industrial, ele, de uma forma bastante simplificada, ele é um braço capaz de movimentar cargas significativas, né? Hoje existem robôs que conseguem carregar até 1.500 quilos, né? Ele consegue, esse movimento ele é feito com extrema precisão, né? E você consegue prever, né? Então, o braço robótico ele é um braço que movimenta uma carga com velocidade e com precisão, né? A necessidade do robô, para você ter uma ideia, falando um pouco sobre a robótica no mundo, ela começou lá na década de 20, em torno de 1920, aonde que iniciou as primeiras produções. Certamente que não foi no Brasil, né? Foram em países desenvolvidos, aonde que identificaram que a movimentação repetitiva de peso, posicionamentos incorretos faziam com que as pessoas tivessem lesões e elas tivessem problemas de coluna, desgastes, afastamentos. Então, a partir de lá, começou-se buscar formas de fazer um movimento, né? Movimentar alguma peça numa indústria através de um braço, seja ele, é claro que naquela época não existia muita tecnologia, mas foi o princípio que começou a pensar em algo que pudesse movimentar, né? As primeiras patentes envolvendo robótica surgiram lá em 1954, para vocês terem uma ideia, né? E aí onde que foram apresentadas algumas patentes. Mas o forte da robótica, onde que despertou a atenção de grandes empresas, ocorreu no início de 1970, 1972, 73, onde que empresas que trabalhavam com automação, que já dispunham de uma certa tecnologia, conseguiram elevar um pouco o nível dessa tecnologia e conseguir transformar em um sistema multi-eixo, onde que num braço de robô, por exemplo, você tem 6 articulações. Então, você imagina que eu levo um produto de um ponto a outro, articulando 6 eixos ao mesmo tempo e garantindo que eles se conversem e garantam que a posição de pega e de entrega vai ser sempre a mesma. Que Então, de bacana. lá para cá, muita tecnologia, né? Exato. É realmente incrível. Eu tive acesso um pouco de conhecimento de robótica num curso que eu fiz no Senai sobre indústria 4.0, para entender essa questão do tipo de eixo, né? Como é que os braços funcionam. E eu não sei se todos estão familiarizados, mas qual é o perfil do teu cliente? Que tipo de empresa que estaria apta a colocar um robô na sua linha de produção? Bom, não existe um perfil específico. Existem clientes de inúmeros segmentos, de vários segmentos, né? E que utilizam muitas vezes um robô. O que diz se um cliente deve ou não utilizar? É os custos que ele tem hoje, né? E o retorno do investimento para fazer isso. Você imagina que existe um cliente, por exemplo, com uma máquina, vamos pegar uma máquina que injeta produtos plásticos, né? Uma injetora, né? Falando mais tecnicamente, e ele precisa de operadores para que a máquina funcione, né? Só que toda vez que um operador vai ao banheiro, faz, né, qualquer coisa ou estiver doente, essa máquina para. Então, se o cliente ele possui uma demanda
que tem um volume e que ele percebe que o investimento do robô vai conseguir aumentar a produtividade, né, aqueles fatores que nós falamos antes, aumentar a produtividade, qualidade, reduzir custos e aumentar a eficiência da máquina, né, o quanto mais tempo que ela estiver ligada, ela estiver produzindo, mais o cliente vai ter um retorno. Então, pode ser um cliente com uma máquina ou pode ser um cliente com 1000 máquinas, né? O que depende sim, em relação aos retornos, muitas vezes a empresa trabalha com uma lucratividade baixa. E um robô deve ser caro, eu imagino, não deve ser algo tão trivial. Como é que seria? Vale a pena, por exemplo, numa indústria, pegar um empréstimo, comprar um robô? Você acha que se paga ou é melhor ter pessoas? Qual a sua visão referente a isso? Bom, quando se trata de pegar empréstimo, e principalmente no momento em que nós estamos passando, é um processo um pouco delicado. Mas, se o cliente ele tem uma visão de que esse produto ele vai se manter, ele vai ter um grande volume de fornecimento, né? E ele tiver segurança de que ele vai conseguir ter um fluxo de caixa necessário, né? Hoje é importante, né, até por uma questão de reduzir custos, né, estar investindo. Mas, como eu falei, tem que identificar muito o momento, se a empresa vai ter fluxo de caixa para estar dando esse passo ou não, né? Sabe que uma das coisas, assuntos de internet que provocam muitas pessoas, até quando a Gáutica gera inovações, usa inteligência artificial, automação para processos, é o medo de uma parcela da classe mais operária de perderem seus respectivos empregos. E aí que vem o tema deste Gautcast de hoje, né? Afinal de contas, os robôs irão roubar os empregos? Eu não digo que venha a roubar, eu digo que ele vem muito mais ajudar do que vir tirar espaço. Vamos pegar um exemplo, né? A nossa região, principalmente a área metal mecânica, você imagina um operador, um soldador, trabalhando embaixo de um equipamento rodoviário a 35 graus, com um macacão, com todas as proteções, máscaras, soldando embaixo desse equipamento e caindo solda em cima dele, enfim, durante todo o dia. É desumano, né? Ou você imagina uma pessoa carregar 20 ou 30 quilos de uma posição a outra de uma forma repetitiva e somente fazer isso o dia inteiro. São situações em que são insuportáveis, né? Isso, a robótica, ela entra também no âmbito de qualidade de vida, né? Então, situações que são subhumanas, que são arriscadas e que podem causar lesão, né? Desgaste físico, enfim, essas aplicações o robô vai ser colocado. Então, é importante que quem esteja nos ouvindo, principalmente, perceba isso. Operações repetitivas e desgastantes vai ser o foco que as empresas vão colocar os robôs. Mas o robô nunca vai tomar a posição, o robô não tem a capacidade de melhorar a sua forma de trabalho. Então, nessas situações em que envolve conhecimento, como nós que trabalhamos com programação, com tecnologia, desenvolver isso nunca vai ser feito pelo robô, né? Então, é importante que quem esteja, quem deseja, quem está trabalhando, né, tem receio que o robô vai tomar o seu lugar, se estiver numa situação que o trabalho repetitivo, né, sim, vai perder, mas na maioria das áreas não. Perfeito. E agora tem muita gente chegando no mercado de trabalho, jovens. Eu acredito que a educação tem de maior acesso ao maior número de pessoas e as pessoas não precisam tanto do trabalho braçal, e sim trabalhos intelectuais. E existem muitas áreas. Você recomendaria a sua área e por quê? Certamente.
o trabalho, a área de automação e robótica, né, juntamente com a área de TI, são as áreas primordiais para que as indústrias se desenvolvam. Não existe redução. Hoje as empresas elas precisam constantemente reduzir custos, aumentar as suas produtividades, e para que a empresa saia do ponto atual e consiga ser mais eficiente, ela precisa ter gente que faça isso. Ela precisa ter pessoas capacitadas e competentes para que possam ter essa visão de onde a empresa vai chegar e fazer as suas implementações. Então, isso o robô não vai executar. E é importante fazer isso. Eu não sei se nós vemos, por exemplo, o Alibaba, por exemplo, o centro de distribuição dessas grandes empresas, elas não conseguiriam operar se não tivesse tecnologia e se não tivesse pessoas capacitadas para fazer isso. Então, é uma área que eu aconselho muito. Que legal. Agora, eu te conheço já faz o quê aí, né? 5, 6 anos que a gente trabalha de voluntário juntos. Obrigado desde já por compartilhar teu conhecimento, mas eu acho que a gente nunca falou tão detalhadamente. Eu gostaria que você falasse agora, para mim já fica aí disponível para todos os inscritos no canal. Como é que você pode ajudar a pessoa que está nos assistindo, com pouco é um engenheiro, ele é proprietário de uma empresa, o Valeri indo lá para dentro, o que você faz hoje? Bom, tudo começa com um problema, né? O cliente, muitas vezes, ou diria que na maioria das vezes, ele não sabe como ele vai fazer, ele sabe que ele tem um problema e ele precisa resolver. E a partir dessa necessidade, através de uma consulta, através de uma visita, nós conseguimos identificar qual o problema, aonde que o cliente quer chegar e, principalmente, muitas vezes, até onde nós conseguimos levar o cliente na sua produção. Ou seja, se ele produz 10 peças, ele precisa produzir 50, mas nós, visualizando o seu processo produtivo, identificamos que ele possa chegar a 80, né, nós vamos estar sugerindo essa solução. Na verdade, é o nosso trabalho, identificar a situação atual, qual o problema que o cliente está tendo e sugerir as devidas melhorias. Então, tudo inicia da dificuldade, do problema que o cliente tem a resolver. A partir disso, né, existem vários caminhos que se desencadeiam e que são avaliados, nós avaliamos a necessidade, né, muitas vezes relacionado com a limitação do cliente. Muitas vezes o cliente nos diz, eu tenho uma limitação de custo, por exemplo. Eu não posso, eu tenho esse valor para que eu invista nessa área. Você não pode vir com outra solução mais inovadora que eu não vou aceitar. Então, unindo essas informações e essas necessidades, nós conseguimos dar um norte para o cliente e alinhados, né, em comum acordo, nós conseguimos projetar o que nós vamos conseguir estar entregando, né? Interessante. Eu trabalho com a indústria desde os 19 anos. Já fui soldador, essa função desumana que você comentou, por 4 anos. Claro, quando a gente está ali ganhando o nosso ganha-pão, a gente não acha ruim, né? Mas aqui do escritório, olhar para aquilo lá, realmente são funções as quais um robô pode fazer melhor do que nós, inclusive pela padronização do trabalho, né? Afinal de contas, a gente cansa, a gente tem humor, né? Nós temos várias situações que o robô não tem. Que bacana, Valério. E me diz o seguinte, você está disponível? Como é que você trabalha? Como é que as pessoas, as empresas podem te chamar? E mais uma coisa, além de como, se você atua só com produtividade ou também na minha área, que é a saúde e segurança do trabalho? Bom, nós já atuamos em algumas áreas, né, que é a área de segurança de máquinas, né, hoje está o volume está um pouco menor, mas foi um volume muito grande, né? Nós atuamos na segurança de máquinas, desenvolvendo projetos, desde projetos mecânicos
até a automação, né? Sistemas robotizados. Nós atuamos na área de levantamento de laudos de segurança também, né? E fizemos a parte de sistemas robotizados. Então, hoje nós podemos estar entregando uma solução completa ao cliente, né? Como também entregar parte disso. Vou dar um exemplo. Nós temos parceiros que são fabricantes de máquinas. Porém, no desenvolvimento desse projeto, ele não tem um programador de robô, não tem um robotista que faça a programação do robô, a otimização do processo, né? O que nós chamamos de ramp-up, né? Que você inicia com um projeto novo, mas você precisa fazer ele entregar o prometido, né? Então, todo esse processo de aceleração da célula robotizada, de treinamento da equipe, preparação para ela quando que acontece um problema, né, poder tomar as decisões corretas, tudo isso nós fizemos, né? Então, hoje nós temos uma grande facilidade de estar trabalhando. Hoje nós trabalhamos em todo o Brasil e podemos atender projetos no exterior, aonde que, em conjunto, nós conseguimos unir esses trabalhos. Empresas que possuem uma área só mecânica podem nos contratar para fazer a automação e a robótica, né? E, a mesma forma, o cliente final pode nos contratar para entregar uma solução completa, como também pode nos contratar para reprogramar uma célula, né? Vou dar um exemplo simples. Nós temos um cliente na região em que, através da reprogramação do robô e do sistema de automação, nós conseguimos chegar a quase 15% de aumento de produtividade. Nós não trocamos nenhuma peça, a máquina era a mesma, simplesmente pela parte de você posicionar o robô de uma forma, de você utilizar uma trajetória mais dinâmica, fez com que essa máquina conseguisse produzir 15% a mais, até 15%, variou de 10% a 15%. Então, é justamente esses detalhes, é a nossa expertise que vem da automação e robótica, mas nós olhamos muito o processo. O processo ele está redondo, ele está, nós chamamos que ele está enxuto, ele está limpo, né? Ele trabalha com uma forma leve. Se não tiver isso, nós conseguimos estar fazendo essa otimização. Que bacana. Então, pessoal, este foi Valery Lorandi, da VSI Sistemas, aqui de Caxias do Sul, para o mundo. Muito bacana. Os contatos do Valery, nós iremos colocar aqui na descrição desse vídeo. Nós também teremos um artigo com tudo que ele falou descrito, para que vocês não percam nada, possam aproveitar na íntegra este conhecimento, que é uma tendência, é uma realidade cada vez mais tendência, não é mesmo, Valery? Eu acho que é inevitável que o novo normal exija cada vez mais automação. Sim, sim. É o caminho em que as empresas estão seguindo, não somente para aumentar seus lucros, mas muitas vezes para sobreviver, porque as margens estão menores e a empresa precisa estar sempre cada vez mais dinâmica. Então tá. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até quinta que vem, mais um Gautcast. Tchau, tchau.